Oi pessoal, vamos falar agora de mais um trabalho do Heracles. Nesse, ele vai limpar os estábulos do rei Augeas, rei da Élida. Euristeu, né, vai mandá-lo fazer isso. Então o Heracles vai até a Élida, vai falar com o rei que ele limpará o estábulo dele cheio de fezes de animais, um estábulo enorme, nessa condição horrível, e em um dia, vai fazer esse trabalho em um dia. Mas pediu um pagamento. Heracles não falou que foi lá por ordem do Euristeu. Um pagamento. Um décimo do rebanho do Augeas, do rei Augeas. O rei Augeas concordou, né? O Heracles faz o trabalho, né? Da forma como nós vamos ver. E volta ao rei a falar com Augeas, que não aceita dar aquele pagamento. Não concorda. O filho do rei Augeas foi chamado por Heracles para testemunhar aquele acordo entre eles, né? E o filho então viu que o pai não quis cumprir o acordo. Heracles diz: tá bom, né? E depois Heracles volta e combate Augeas e seu exército e mata o Augeas, né? Esse trabalho é considerado o menos heróico do Heracles. Ele vai lidar com fezes, né? Uma montanha de fezes. Mas se a gente pensar que os trabalhos do Heracles são uma provação, são dificuldades enormes, porque ele passa para ser imortalizado, faz sentido esse tipo de trabalho. Ele lidar com o trabalho braçal, ele lidar com o trabalho braçal, mexendo com as fezes de animais, né? Com essa situação pouco nobre, essa situação é enfrentada por Heracles, e ele se sai muito bem nela, né? Os heróis, se a gente pensar nos heróis, que são para os heróis gregos, né, eram modelos, né, para os gregos antigos, modelos de virtudes, né, mas também eles passavam por situações ou tinham atitudes reprováveis. O Heracles, ele vai se tornado louco, né? Vai passar por um momento de loucura, por influência da Hera. E nessa loucura o Heracles vai matar seus filhos e sua esposa, e também os filhos do seu irmão. Essa atitude reprovável, mas atribuída à loucura de origem divina, né? Os gregos olhavam para a loucura do Heracles, olhavam também para as provas dele e viam essas coisas como atribulações de um herói, né? A trajetória de um herói que sujeito à vingança dos deuses, ou ciúmes de Hera, né? E também capaz de passar por as mais diversas provas, né? Um herói que o herói não é o perfeito, né? O herói é aquele que vive
é o grande personagem, é aquele que vive as situações, situações extremas, situações incomuns, né? O herói é aquele que é enlouquecido por um deus. O herói é aquele que enfrenta o monstro, é aquele que limpa em um dia um estábulo inteiro, um estábulo carregado de fezes. Então o herói é aquele que faz coisas incomuns, né? Sejam elas boas ou ruins, né? Aquele que responde às situações incomuns e faz então coisas incomuns, né? Nesse livro aqui, né? Os trabalhos de Hércules, perspectiva brasileira. No capítulo referente a esse trabalho, comenta esse aspecto de ser um trabalho pouco nobre, né? Tem aqui uma citação do Heráclito que diz assim, a respeito dos trabalhos do Hércules: um deles foi chamado impropriamente de trabalho. Cansou-se por ter limpado uma grande quantidade de esterco que espalhava repugnância pela humanidade. Então, nem deveria ser considerado trabalho. Tamanha desvalorização do que o Hércules fez, né? Mas pode ser considerado uma prova, uma aprovação. Lidar com uma tarefa que parecia impossível, né? E conseguir fazê-la. Isso é o que o herói faz. Ele faz aquilo que parece impossível. Tem uma... Aqui o texto fala de uma... Fala das versões antigas, né? Desse trabalho do Hércules. E fala também de uma versão do século XX, da nossa era, chamado Hércules e o Estábulo de Alges, de um dramaturgo suíço chamado Friedrich Dürrenmatt, que foi produzida primeiro como uma peça de rádio em 1954 e depois foi encenada, né, no teatro. Olha que interessante a forma como ele apresentou a história. Um tal de Políbio, que é secretário de Hércules, disse a Hércules, disse que o Hércules, considerado o herói nacional, né, está falando que o Hércules está com dificuldades financeiras. O Alges, nessa história, ele é o presidente da Élida. E no parlamento da Élida está se discutindo o assunto do estrume. Como é que a gente pode resolver esse problema do estrume? O estrume é tanto que cobre as casas até o teto. E ele fica discutindo o que é que deveria pagar, né, pelos custos daquela limpeza. Aí o presidente Alges diz que vai falar com o famoso purificador da Grécia, Hércules, que poderá limpar o esterco em troca de um pagamento. Aí então chamaram Hércules. Disseram a Hércules: olha, o Alges quer que você limpe o esterco da cidade. O Políbio, o secretário do Hércules, leva esse recado do Alges para o Hércules, né? O Hércules bate
surra o seu encarregado, Políbio, porque se sentiu desonrado com aquele trabalho. Aí o Políbio se recupera, fala com a mulher do Héracles, a Dejanira, da situação difícil financeira que eles estão, e pede para a Dejanira convencer o Hércules a fazer aquele trabalho. Aí a conversa do Hércules com a Dejanira. O Hércules dizendo: você não pode exigir de mim que eu vá limpar o estrume. Nós temos dívidas. Eu derrotei os mais pavorosos monstros, venci os gigantes Gerião e Anteu, carreguei o firmamento com o enorme peso de suas estrelas, e naveguei os mares de névoa do submundo. E agora eu tenho que limpar o estrume da terra de um homem que só sabe contar até 3, e nem mesmo é rei, só presidente? Nunca! Não há outra alternativa. Você tem que entender isso. Não importa o que se faz, mas sim como se faz. Você é um herói. E também, como herói, vai limpar o estrume. O que você vai fazer, Hércules, não vai ser ridículo, porque é você quem está fazendo. Você é o herói, então você vai limpar como um herói limparia. Aí então a Dejanira convence o Hércules e ele vai a Hélida, então, junto com a esposa, né, e o Políbio. E lá eles acampam fora da cidade. A Dejanira conheceu o filho do presidente Alges. É um jovem que vive no meio daquele esterco todo e já não tem esperança de que aquilo vai mudar algum dia. Esse jovem fica cheio de esperança quando encontra Hércules e Dejanira. Ele fica com esperança de que um dia é possível viver sua vida sem aquele estrume todo. Aí o Hércules analisa a situação, né, e propõe ao Alges a solução. Transpor, é assim que o Hércules faz no mito, né? Ele muda o curso dos rios Alfeu e Peneu, mudando o curso dos dois, juntando-os e fazendo-os atravessarem a cidade. Muda o curso dos rios para lavar a cidade toda de uma vez só. Muito rápido. Mas o Alges diz: para você fazer isso, eu tenho que falar com a comissão de limpeza. E eu preciso também de um parecer dos serviços de saneamento da cidade. Aí o parlamento se reúne, esses encarregados todos discutem o caso, encontram várias dificuldades para aquele procedimento que o Hércules propõe. Eles dizem que se os rios passarem pela cidade, poderão destruir todo o patrimônio da cidade que está soterrado pelo estrume. Então é melhor deixar o patrimônio soterrado do que fazer passar o rio e levar o cocô. Tá bom. Aí o parlamento resolve fazer uma comissão, que essa comissão cria outras comissões para fazer um parecer sobre o caso. Aí o Hércules, né, estava sem dinheiro, ele entra num circo da cidade, começa a se apresentar naquele circo. E o Fileu, o jovem, que teve um segundo de esperança, né, fica decepcionado. Não acredita mais que a cidade vai ser limpa. A trupe de circo segue viagem, o Hércules vai embora junto. O herói nacional da Grécia vai com a trupe de circo. O herói foi transformado num ser humano impotente. E o Fileu, o jovem, ele vê que não tem solução para os problemas dele, né? Aqui tem uma fala do Fileu, desse jovem. Também aqui deve ter existido templos. Também alguns dizem que eles estão conservados sob o estrume. Quando Hércules limpar o esterco, vão aparecer grandiosos edifícios, assim como em Tebas. Talvez até mesmo um castelo real, o Algeu, como se acredita, e a minha terra vai ser parecida com a sua.
Mas veja, Dejaneira, isso me apavora. Que tudo volte a ser como era antes. Que o estrume retorne. Que todo o trabalho de Hércules seja em vão, por não sabermos viver sem o esterco, já que ninguém nos mostrou a possibilidade de ser humano, com sua capacidade de realizar coisas grandes, belas, verdadeiras e corajosas, uma vez que o estrume nada mais é do que o símbolo da nossa insensatez e da nossa ignorância. Eu temo o futuro, Dejaneira. Então o jovem teme a mudança, teme que se tire o esterco da cidade, teme ver que a cidade é linda por baixo daquele esterco. Por quê? Porque aqueles homens não sabem ser humanos, não vão cuidar da cidade, vão deixar o esterco se acumular novamente e tudo será novamente perdido. Então é melhor viver sem saber se a cidade é bela, se a beleza da cidade está escondida, né? É melhor viver sem saber da verdade, que a verdade pode ser bela, né? Do que saber e perder. Saber como são as coisas e perder por culpa do próprio homem. É como se a beleza e a verdade da sua vida, da sua própria vida, não fosse para o homem, porque ele põe tudo a perder. Então é melhor deixar como está, escondido. É melhor viver no meio do esterco. Será? Não. Não é melhor viver no esterco, não. É melhor ser como Hércules. Encarar as situações que parecem impossíveis. A burocracia parece ser impossível de resolver, né? Mas os políticos negociadores, aqueles que não querem soluções fáceis, ou soluções por baixo dos panos, são heróis. As pessoas que querem melhorar as coisas e manter as coisas conservadas, e quando elas são deterioradas, vai lá e reforma, e convence as outras pessoas a não deteriorarem, porque nós merecemos viver num lugar belo, porque nós vivemos num lugar belo, e merecemos viver num lugar belo. São heróis também. Vamos ler aqui o direto do Apolodoro. Quinto trabalho: o gado de Augeais. O quinto trabalho que Euristeu mandou Héracles performar era limpar o acúmulo de fezes do gado de Auges. Limpar o estábulo do gado do rei Auges em apenas um dia. Auges era rei da Élida. De acordo com alguns, Auges era filho de Hélios. De acordo com outros, filho de Poseidon. E ainda de acordo com outros, de Forbas. Auges tinha muito gado. Héracles veio até ele, sem revelar o comando de Euristeu. Disse a ele que ele iria limpar todo o estábulo em um dia, se Auges lhe desse 1/10 do seu gado. Não acreditando que isso era possível, as pessoas que acreditam que as coisas boas são impossíveis de acontecer, né?
Alges prometeu que ele daria 1/10 do seu gado. Heracles, então, chamou o filho de Alges, Fileu, para ser testemunha. Então Heracles fez um buraco na fundação do estábulo e mudou o curso dos rios Alfeios e Peneios, que fluíam próximos dali, fazendo com que eles fluíssem naquele buraco que Heracles havia feito, naquele escoamento, né, que o Heracles havia feito. Quando Alges soube que essa tarefa havia sido concluída por comando de Euristeu, Alges então decidiu não pagar o Heracles e foi até o ponto de negar que ele havia prometido pagar por aquele trabalho, dizendo que ele estava que o Heracles seria julgado. Não, que ele, o Alges, poderia até passar por um júri para provar que ele não havia prometido nada por Heracles. Os juízes sentaram, né? Fileus foi chamado por Heracles e testemunhou contra o próprio pai, dizendo que o pai dele havia concordado em pagar a Heracles. Negou o que o pai disse. Algeias, enraivecido, ordenou que Fileus e Heracles saíssem da Élida. Saíssem naquele momento. Então Fileu foi para Dulichium e se assentou lá. E Heracles foi para Olenos, para a casa de Dexâmenos, e encontrou Dexâmenos prestes a ser forçado a dar sua filha Mnesímaque para o centauro Eurítion. Dexâmenos iria dar sua filha Mnesímaque para o centauro Eurítion. Então Heracles foi chamado por Dexâmenos para ajudá-lo. Então Heracles matou Eurítion, o centauro Eurítion, quando Eurítion veio buscar sua noiva. Euristeu, o rei que passa os trabalhos para o Heracles, não contou esse trabalho como entre os 10 trabalhos, porque ele disse que havia sido feito por pagamento. Talvez esse seja o trabalho mais heróico do Heracles, porque ele mostra pra gente o que é uma situação que parece ser impossível, uma situação ruim que nós vivemos, que parece ser impossível de mudar, a ponto de acharmos que é melhor viver daquele jeito. E o Heracles, como herói que ele é, ele faz o impossível. Ele mostra pra gente que de alguma forma a gente tem que fazer o que parece ser impossível. Porque a gente tem que melhorar nossa situação, né? Porque a nossa situação não é tão ruim que a gente não possa melhorá-la. Então, ficamos por aqui.